Português, português brasileiro, brasileiro, tanto faz? Talvez não. Vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Para todos que não me conhecem, eu sou Richard, eu sou dos Estados Unidos, eu falo espanhol, francês e português. Quer dizer português brasileiro, quer dizer brasileiro, sei lá. Para todos que já assistiram o meu vídeo onde eu falei por que o português brasileiro é o idioma mais bonito do mundo, talvez vocês não tenham percebido que eu recebi muitos comentários falando, tipo assim, a gente não fala o português no Brasil, nem mesmo o português brasileiro, a gente fala apenas o brasileiro. E não foram poucos comentários, realmente foram muitos comentários assim. Eu fiquei um pouco surpreendido, né? Ou seja, esses comentários realmente me surpreenderam. Achei que falando português brasileiro era suficiente para distinguir entre o português de Portugal e o português do Brasil. Bom, quem sou eu para responder essa pergunta? Porque eu sei que eu não sou português nem brasileiro, né? Eu sou simplesmente um gringo. Mas também eu não sou aquele gringo que acha que no Brasil se fala o espanhol, que a capital do Brasil é Buenos Aires, entendeu? Então, eu sei que a minha opinião talvez não valha muito, mas eu vou compartilhar ela igual, tá? Então, se você não tiver 5 minutos para assistir todo esse vídeo, eu vou te dar a minha resposta rápida. Eu não sou a favor desse término brasileiro para descrever o idioma. Eu acho que é importante falar português brasileiro juntos. Eu vou te falar por quê. Mas, primeiramente, eu gostaria de enfatizar que eu entendo, ou pelo menos eu tento entender, por que os brasileiros falam isso? Por que eles acham que deve ser o próprio idioma deles, o brasileiro, simples? Em primeiro lugar, as duas variações do português evoluíram de uma forma muito distinta, em continentes separados, distintos, né? Ou seja, com culturas diferentes. O português de Portugal evoluiu de uma forma muito distinta, separadamente do português brasileiro, né? E o resultado é que agora as duas variações parecem muito diferentes, né? Em vários aspectos. Mas as diferenças maiores são na pronúncia, que é realmente muito diferente, e na gramática, onde o português de Portugal segue as regras da língua escrita, mesmo na fala. Mas eu não acredito que essas diferenças na pronúncia e na gramática sejam suficientes para separar as duas variações do português, porque, por exemplo, no Brasil vocês têm várias pronúncias, vários sotaques, né? Pela gramática no Brasil, no norte do Brasil, as pessoas falam tu falas. No sul do Brasil, as pessoas falam tu fala. No resto do Brasil, o pessoal fala você fala, né? Ou seja, essas diferenças existem mesmo dentro do Brasil, mas a gente não vai distinguir entre o português brasileiro nordestino, o português brasileiro gaúcho, né? A gente sempre vai falar que é o português brasileiro, embora tenham variações na gramática e na pronúncia, né? Em outras palavras, eu acho que um idioma não tem que ser homogêneo para ser o mesmo idioma, entendeu? Porque isso realmente não é um caso único. Isso basicamente aconteceu por todos os idiomas que foram trazidos para as Américas, né? Por exemplo, o espanhol. Tem muitas variações do espanhol, mas todos são o mesmo idioma, embora tenham uma gramática diferente, um vocabulário diferente, um sotaque diferente, pronomes diferentes, entendeu? Mas do outro lado temos outro exemplo parecido no Canadá, porque lá as pessoas falam o francês, mas muitas pessoas falam que eles falam o quebecois, ou seja, o quebequense, né? Mesmo não falam o francês quebecois, é simplesmente o quebecois, que é parecido ao caso no Brasil, né, com o brasileiro. E a razão principal é que existe uma briga, claro, não é uma briga entre todas as pessoas, mas entre algumas pessoas existe uma briga entre a França e o Canadá, o Quebec, né? Então, eu acho que a mesma coisa acontece no português, ou seja, existe uma briga, de novo, não entre todas as pessoas, mas existe uma briga entre os portugueses e os brasileiros. E não é uma briga saudável, entendeu? Porque tem alguns portugueses, e não estou falando de todos os portugueses, claro, porque eu conheço muitos portugueses que são muito bacanas também, mas tem alguns portugueses que são, talvez sejam um pouco orgulhosos demais do idioma deles, ou talvez simplesmente sejam um pouco arrogantes, pensando que eles são, tipo, os donos do idioma, né? Mas eu entendo por que os portugueses pensam assim, porque o português veio de Portugal, né? Ou seja, eles trouxeram o idioma para as Américas, né? Mas, ainda assim, eles não são os donos. Todos os nativos do idioma
são os donos do idioma mundialmente, né? Porque eu já ouvi falar várias vezes da boca de um português que os brasileiros falam errado, que não sabem falar o português, porque cometem erros gramaticais, segundo os livros didáticos, né, do português escrito, né? Mas se todos os nativos se compreendem, se todos os nativos falam igual, é realmente um erro? Eu acho que não. É simplesmente uma forma nova de falar, né? Informalmente ou simplesmente espontaneamente, né? Eu acho que é importante que esses puristas da língua portuguesa entendam que o idioma é algo fluido, né? Que pode evoluir, que pode mudar e que vai variar, que não precisa ser a mesma coisa em todo mundo. Então, eu acho que é importante, é melhor que esses dois países sejam respeitosos, que não tenham essa briga entre eles, ou seja, que se falam entre si de como eles podem existir juntos e falar o mesmo idioma, né? Eu acho que isso é melhor do que os brasileiros falam, tipo, melhor a gente não fala o português, a gente fala o brasileiro, já era. Porque eu acho que se os portugueses deixarem de falar que os brasileiros falam errado e aceitarem que simplesmente é uma gramática diferente, os brasileiros seriam orgulhosos de falar que eles falam o português brasileiro, mais especificamente. Eles seriam orgulhosos de ser parte dessa comunidade lusófona que existe mundialmente, né? Eles se sentiriam mais aceitados e mais respeitados também. Porque pensem nos outros países lusófonos. Pensem na Angola, no Moçambique. Como esses países seriam afetados se o Brasil fosse embora? Se o Brasil falasse, tipo, a gente não liga para o mundo lusófono, né? A gente não é parte desse mundo, dessa comunidade portuguesa, né? Acho que seria muito triste o resultado. Eu acho que é melhor criar pontes do que criar brechas nesse mundo. Então, em resumo, eu acho que tecnicamente é o mesmo idioma, não é um dialeto, é o mesmo idioma, é o português, mas mais especificamente é o português brasileiro, porque eu acho que o término português brasileiro é uma boa forma de mostrar que é o mesmo idioma, é o mesmo mundo dos lusófonos, mas ao mesmo tempo mostrar que é o português brasileiro, que é uma coisa distinta, né? Porque eu acho que usar apenas a palavra brasileiro corre o risco de desconectar o Brasil dos outros países lusófonos. O mundo lusófono depende do Brasil. O Brasil é um país extremamente importante para a língua portuguesa. Eu não recomendo que os brasileiros se afastem da palavra português ou se afastem do mundo lusófono. Eu acho que o mundo lusófono depende muito do Brasil. Mas, de novo, eu sou apenas um gringo, então deixe um comentário falando por que eu estou errado, mas espero que eu tenha falado alguma coisa interessante, alguma coisa que vocês acham que foi importante, e realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, lembre-se de dar um like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.